E aí o que o juizão fez então? Usou a sua autoridade para mostrar o cartão vermelho para o Bandeira. Vamos lá, mais um videozinho aqui, dessa vez de futebol, partidas mais bizarras do futebol. 149-0. Vamos ver. Se eu te falar que o Ronaldinho gosta de marcar na madrugada, tu vai achar que eu tô falando besteira. Mas ele literalmente já marcou um gol passando aí de 1 da manhã. Nesse Uma da manhã? eu vou te contar alguns dos jogos mais bizarros que a gente já teve no futebol, tá? Incluindo uma goleada de quase 150 gols. Impossível. Um jogo de uma seleção asiática minúscula em Osasco. Um time português enfrentando apenas Osasco 7 citado. jogadores do rival. O Real Madrid jogando contra ele mesmo e por aí vai. Ah, porque lá tem Real Madrid. Ah, Real Madrid B, Na né? La Liga da temporada 2003-2004, a gente ia ter um confronto ali entre Barcelona e Sevilha, em que o Barça ia ficar um pouco desfalcado. Esse Barcelona porque os é jogadores lendário, estavam né? indo Olha, eu tô- juntar suas seleções numa quarta-feira. E aí o presidente do Barça na época, o Laporta, pediu pra antecipar o jogo pra terça-feira. O Sevilha não aceitou e disse que no máximo eles conseguiriam fazer o Ô, Luiz mais Fabiano. cedo que der na quarta. O pessoal do Barcelona ouviu isso e falou: bom, o mais cedo que der na quarta é 00:05. E 10. Literalmente nos primeiros 5 minutos da quarta-feira, pra não ter erro. Olha a sacada dos caras. Então esse jogo foi rolar já no comecinho da madrugada, e o detalhe é que pro Barcelona conseguir incentivar os seus torcedores a irem assistir um jogo tão tarde, né? Eles deixaram o museu do clube aberto ali por um tempo a mais do que Gênios. normal e distribuíram pra torcida ali dezenas de milhares de Kit Kats, Doritos e até de gazpacho, que eu já tomei e posso afirmar pra vocês que é uma espécie de vitamina de salada que os espanhóis gostam de tomar. Então simplesmente o Barça jogou de madrugada, só que o mais Kit-Katzinho, importante hein? foi a primeira vez que o Ronaldinho atuou no Camp Nou com a camisa do Barça. E aí o jogo rolou e já tinha passado de 1 da manhã quando o Bruxo fez uma jogadaça absurda e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Barça. Golaço, Já diga-se de entrando lá na passagem. madrugada, e vamos combinar, ficar dando aqueles chocolate, aquelas coisas lá pros torcedores, nem fez diferença, né? Os caras queriam ver mesmo o Ronaldinho. Mas como a gente falou de um jogador brasileiro que é o rei do rolê aleatório, tem uma história ainda mais aleatória do que essa pra contar. E antes de eu continuar, nesse vídeo a gente vai quebrar muita regra aqui do Eurão, tá? Falar de um monte de coisa que em teoria não tem nada a ver com o canal. Esse próximo jogo aqui, por exemplo, não... Esse canal é maravilhoso, galera. Então- Pô, esse canal é maravilhoso e muita gente me pede pra eu assistir aqui há muito tempo na live. Então, se vocês estiverem gostando aí no YouTube, fortalece aí, cara. Não esquece de se inscrever lá, deixar o like, deixa seu comentário aqui nesse vídeo também. Se eu devo trazer mais vídeos de futebol, porque eu tô gostando de trazer. Não é nem futebol profissional, mas confia em Ó, mim, Lamine. confia em mim que as Ó, coisas são Lamine. boas e vale a pena, beleza? Simplesmente o Audax Sub-20 foi enfrentar a seleção Sub-17 do Tajiquistão num amistoso em Osasco. E assim, eu conheço gente de Osasco, né, que me dizem aí que essa não foi nem a coisa mais bizarra que aconteceu na cidade naquele dia. Mas tu fica se perguntando, né, Vampiro por que terrorista, esse amistoso foi marcado? Foi durante uma preparação para o Mundial Sub-17 que ia ser no Brasil, e o Tajiquistão queria se acostumar com o clima ali e tal, né? E vou te dizer, tu sair do Tajiquistão pra ir pra Osasco é realmente um bom teste, né? Porque tu sai de lá disposto até enfrentar o Satanás, se precisar. O pessoal de Osasco não me odeiem, tá? Uma pessoa familiar com a cidade que me disse isso aí. Mas esse caso não tá aqui só por essa aleatoriedade não, mas também pelo que aconteceu no jogo, que foi um negócio fantástico. Durante a partida teve um momento incrível em que o goleirão do Tajik, o Choruki, falhou em 2 gols do Audax, e assim o treinador resolveu substituir ele, e o cara ficou literalmente chorando no banco de reservas de tão desolado que ele tava. O problema é que a seleção do Tajiquistão empatou em 2-2, e o goleiro reserva que tinha entrado em campo se lesionou também. Então o Choruki, que tava chorando no banco, teve que entrar de volta no jogo. Imagina o clima, né? Imagina a emoção que ele não tava sentindo ali, cara. Peso mental muito difícil. Só pode falar que o time perdeu. Pênalti pro Audax. E de repente... Ele pegou. Chorucão. Rapaziada. Simplesmente a Para! Shoryuken que Para. foi substituído, voltou pra campo e pegou o penal, garantindo um grande resultado de 2-2. Do Tajiquistão. De que tudo isso que eu acabei de falar é que o assistente técnico do Tajiquistão era o Musashi Mizushima, um ex-jogador de futebol japonês que chegou a fazer carreira no Brasil jogando no Santos e no São Paulo, e que, acreditem se quiser, foi a inspiração para a criação do anime e mangá Super Campeões. Exatamente,
Gente, esse Brabo, cara super é campeão. basicamente o Oliver Tsubasa da vida real. Meu amigo escreveu mais Caralho, aleatório do moleque. que esse, eu desconheço. Mas Cara, que talvez história tenha doida mais é essa? bizarro. É uma história que a gente contou Olha a lá Lula. nos primórdios do canal. Quem é das antigas talvez vá lembrar, mas vale a pena contar de novo. Porque é o seguinte, em 1994, Ano Barbados e clássico do Granada Brasil, né? competiam para se classificar para a Copa do Caribe, uma competição ali da CONCACAF. Se classificava o primeiro do grupo e naquele momento Granada liderava, mas Tá. Barbados podia ultrapassar desde que vencesse a partida e tirasse a diferença de saldo de gols. Até aí, Beleza. tudo bem, Barbados Tá. começou o jogo, fez Barbados, que é terra da Rihanna, a né? diferença de saldo de gols e tava passando então em primeiro, tranquilo. Acontece Beleza. que Granada descontou, ficou 2-1. Então o Barbados perdeu Ih. o saldo de gols que precisava e tava sendo eliminado. E daí pra frente, deu tudo errado. Isso porque essa competição tinha uma regra assim inexplicável, né? Por algum motivo que é assim incompreensível, eles decidiram que tinha gol de ouro na prorrogação, claro, né? E que esse gol de ouro valeria por 2. E a gente já trouxe aqui no canal pra vocês algumas ideias pra mudar o futebol. Tem gente que quer acabar com 0-0, tem gente que quer que Preciso ver esse vídeo. 2 pontos pro time que vencer o desempate nos pênaltis. Eu preciso ver esse E vídeo. simplesmente estava no regulamento que o gol de ouro valia 2 e acabou. Com o tempo acabando, Barbados precisava fazer mais saldo, lembrou dessa regra e acabou usando 100.000% do seu cérebro. Pensa comigo, tava 2-1 e o jogo no finalzinho. Barbados precisava fazer um gol, só que é difícil contra um adversário que tava se defendendo. Aí eles pensaram, bom, se a gente marcar um gol contra, empata em 2-2, vai pra prorrogação e a gente tem mais 30 minutos pra fazer o gol de ouro, que vale por 2. Aí foi Se gênio. isso acontecesse, eles ganhariam o jogo então por 4-2, já que o gol de ouro vale 2, e conseguiriam a classificação no saldo. E foi exatamente o que aconteceu. Os caras marcaram um gol contra e o jogo empatou em 2-2. Porém, antes da prorrogação, veio o plot twist, porque a seleção de Granada pensou a mesma coisa. Nesse momento 2-2, se vai pra prorrogação, pra eles era mais arriscado. Então, pra evitar a prorrogação, tanto faz se eles ganhassem por 3-2 ou se eles perdessem por 3-2, que o saldo, mesmo com a derrota, ainda era deles. Então, nos últimos minutos, contam os relatos que a seleção de Granada estava tentando marcar um gol a favor e um gol contra ao mesmo tempo, basicamente atacando os 2 gols. Tudo pra impedir a prorrogação. Só que Barbados queria a prorrogação. Então eles tinham que defender o seu próprio gol e o gol... E evitar que eles fizessem o gol contra. Caralho. Que isso, cara? Que maluquice é essa, É cara? muito triste que a gente não tenha essa partida inteira pra assistir, né? Apenas os relatos, mas com certeza uma situação insana. E no final das contas, Barbados conseguiu defender os 2 gols firmemente, levou o jogo pra prorrogação, marcou o seu gol de ouro. O jogo terminou 3-2 no placar, que seria normal. 4-2 com o gol de ouro. Valia 2, terminou 4-2. E a seleção de Granada, então, foi eliminada da Copa do Caribe de uma... E só pra deixar claro, que é claro que isso não é Kings League, né? Mas você vê que uma regra diferente mexe com o futebol, né? Só que futebol... Cara, é que eu sei é o seguinte. Futebol, até pra botar mais substituição, time out, os caras não querem. É um futebol, os caras não querem mexer num esporte centenário, né? E essa regra certamente é maluca e não deveria nem existir. Eu sei disso. Mas tem outras coisas que dá pra colocar, porque deixa o jogo mais dinâmico e melhor. Não tem jeito. das formas mais bizarras Mas não é que o essa. futebol já viu. Pra piorar, tem um caso parecido em 1998. Era uma partida entre Tailândia e Indonésia em que as seleções fizeram Olha a esse mesma gramado. coisa. Dessa vez gramadinho. não era pelo saldo de gols, mas sim porque quem vencesse pegava o Vietnã na próxima fase. E o Vietnã ali era o favoritaço, o bicho-papão. Então todo mundo queria fugir desse duelo. E portanto, em determinado momento, o jogo... Fizeram foi gols perdido, contra. com os 2 times tentando fazer gol contra. Ah, não! O camarada Murcid Efendi conseguiu, mas esse aí não valeu a pena, tá? As 2 seleções foram eliminadas na próxima fase de qualquer maneira, tomaram uma punição financeira por terem ali agredido o fair play, né? E esse cidadão aí, o Efendi, foi banido pra sempre do futebol internacional. A gente Caralho, por ter feito gol e o contra? próximo caso continua, Que isso? né? Mas não em Granada
Granada, no Caribe, e sim na cidade de Granada, na Espanha. Em 2007, numa liga da região, dois timaços se enfrentavam, o Maracena B e o Sierra Nevada Cenes. Cara, eu tô com tanta pena do nosso querido editor, né, se virando nos 30 pra conseguir editar esse vídeo pra vocês, porque não tem imagens, né, rapaziada, da maior parte dessas coisas aqui não. E o jogo começou de forma esquisita porque saiu um daqueles gols fantasmas, sabe, assim, que não dá pra saber se a bola entrou ou não e tal. Obviamente que não tinha VAR, porque a gente tava em 2007, também era uma liga regional, então não tinha transmissão nem nada. A função de decidir se a bola entrou ou não era do bandeirinha. Só que ele viu uma coisa, o juiz viu outra, e eles acabaram se desentendendo. Até aí, beleza. Só que aconteceu uma cena que acontece direto no futebol brasileiro, por exemplo, né? O juiz tá saindo de campo, os jogadores estão indo atrás ali, xingando, ameaçando, aquela coisa toda. E isso aconteceu, só que foi o próprio bandeirinha que saiu xingando o juiz. E aí, o que que o juizão fez, então? Usou a sua autoridade pra mostrar o cartão vermelho para o bandeira. Ele expulsou o próprio bandeirinha e, segundo contam os relatos, jogaram o segundo tempo com um bandeirinha só. Aí, meu amigo, eu não sei o que aconteceu, tá? Não tem uma explicação clara. Um bandeirinha só ficou correndo, tipo, o campo inteiro? Ou ele bandeirou só em metade do campo mesmo e o outro time lá que se dane? Doideira, né? Agora eu queria ver um juiz ser expulso e uma partida, sei lá, pegada assim de Libertadores sem juiz em campo. Seria lindo, né? Vamos falar um pouquinho mais de futebol de seleções, porque a gente tem aqui simplesmente a maior goleada da história pra contar. Caralho, acontece que a Austrália foi disputar uma partida de eliminatórias pra Copa de 2002 contra a modesta seleção de Samoa Americana. Um jogo que, assim, normalmente tu já esperaria uma goleada, né? Já esperaria. Isso porque a seleção da Austrália ali na Oceania reinava demais, né? No jogo anterior a esse, por exemplo, eles tinham metido 22-0 na seleção de Tonga. E Samoa Americana é uma ilha pequenininha ali com coisa de 45 mil habitantes. Então imagina se, sei lá, a cidade de Jardinópolis em São Paulo ou Timbó em Santa Catarina resolvessem ter uma seleção. Seriam até mais competitivas. Seria melhor. Seria melhor. Só que tem um problema ainda maior e que dá um tempero pra essa história. 19 dos 20 jogadores de Samoa Americana tiveram um problema com o passaporte e não puderam atuar. Só sobrou o goleiro. E aí diz a lenda que o técnico então foi chamar os jogadores do Sub-20 pra compor o time. Só que a loucura é que eles estavam na época de provas. E aí eles preferiram ir lá fazer os exames, né, pra não perder e tal, do que tomar chapuletada da Austrália. Meu Deus. Também não conseguiram jogar. Então a seleção de Samoa Americana foi a campo com o goleiro titular e o restante inteiro do time eram garotos ali de futebol amador que nunca tinham feito uma partida profissional na sua vida. Sinceramente, é provável que alguns não sabiam nem chutar a bola direito. Basicamente eles pegaram assim, pô... Porra, imagine a várzea de lá. Deixa eu dar falando da várzea, pô, aqui do Brasil. Pô, os caras... Ainda assim não se compara com um jogador federado. A gente sabe, mas porra... Qualquer guri que tinha um passaporte ali certinho pra poder jogar e botar em campo. E foi assim que a seleção de Samoa Americana perdeu de 31-0. É a maior goleada da história do futebol de seleções e que consagrou um jogador australiano também, o Art Thompson. Nessa partida aí marcou 13 gols. 13 gols. Nunca ninguém conseguiu no futebol de seleções marcar 13 vezes num jogo só. Foram tantos gols que o pessoal responsável pelo placar no estádio se confundiu e botou 32-0, o que é uma crueldade pra Samoa Americana. Os caras tomaram só 31, cara. Dizer que eles tomaram 32 é uma ofensa. É uma sacanagem, é uma sacanagem. Esse jogo foi bizarríssimo, mas também muito importante, né? Isso porque a federação acabou revendo a sua forma de fazer as eliminatórias e criou uma fase preliminar para essas seleções muito pequenininhas e muito fracas irem se eliminando, né? Antes de chegarem, por exemplo, na hora de enfrentar uma Austrália da vida. E a própria Austrália, buscando mais competitividade, acabou em 2006 se filiando ali à Confederação Asiática, disputando a Copa Asiática e as eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo, por exemplo. Sobre a coitada da seleção de Samoa Americana, fica a curiosidade de que saiu buscando um novo sobre ela chamado Next Goal Wins, que foi até adaptado para um filme aí de diretor famoso, com o Michael Fassbender e tudo. Tá, então 31-0 foi a maior goleada das seleções, mas você pode se perguntar qual que foi a maior goleada valendo tudo, né? Foge completamente do futebol europeu mais um pouquinho, né? A gente vai lá pra Liga de Madagascar, onde o time acabou vencendo um jogo por 149 Impossível esse placar.
Pô, cara, tu vai me desculpar, mas se tu bota num time ali os pinguins lá de Madagascar, né? A zebra, o leão, eles não tomam de 149 a 0. Não tomam. O leão ainda vai lá e morde alguém. Pode até rolar a morte, mas 149 a 0 não rola. Mas vamos lá que o buraco aqui é bem embaixo, tá? O AS Adema foi enfrentar um time chamado Stade Olympique de Lemirne. Só que o Lemirne tava entrando em campo rancoroso, cara. Eles estavam chateadíssimos com uma decisão da arbitragem no jogo anterior. E aí, qual que foi a grande ideia que eles tiveram? Fizeram gol contra. Pra protestar essa decisão da arbitragem. Eles Sentaram entraram em campo porque assim que o jogo começou, eles começaram a marcar um gol contra atrás do outro. Imagina a tua birra ser tão grande que tu passa 90 minutos fazendo gol contra. Provavelmente é a atitude mais infantil da história. Diz a lenda que o AS Adema nem tocou na bola, porque outro time lá, o Lemirne, né, fazia um gol contra, eles saía com a bola e fazia outro. Faziam outro gol contra e assim ad eterno. Zero posse. Palhaçada, o técnico e alguns jogadores foram suspensos do futebol por um tempinho, tá? Com detalhe de que eu fui puxar o nome dos jogadores suspensos. Mamissoa Razafindracoto. Que isso? Parece um personagem de filme de fantasia, pô. Manitranirina Andrianiania. É um feitiço do Harry Potter isso, cara. Aresto momentum. Apareça, Pedro! Isso. Bom, aparentemente o time que fez essa pataquada, o Lemirne, nem existe mais, tá? Mas eles estão lá no Guinness e não vão sair, né? Acho que nem se botasse o Ibis contra o Barcelona de... Respeita o meu Ibis aí. Sairia 149 gols, não ia dar tempo não, cara. Marcar gol contra de propósito é doideira, né? Mas imagina tu enfrentar o... Pô, mano, imagina... Beleza. Pô, protestaram, mas... Mano, mais de 100 gols. Os caras saíam a bola, tocavam pra trás, gol. Saiu a bola, tocavam pra trás, gol. Caralho. Não chegou a hora que eles falaram, galera, acho que a mensagem foi passada, né? O teu próprio time, e valendo. Mas como que isso poderia acontecer? Bom, de vez em quando os times jogam, por exemplo, o elenco profissional contra o sub-20, né, na pré-temporada, pra ganhar ritmo de jogo e tal. Até no Football Manager dá pra fazer isso, né, quem joga FM sabe. Mas isso aconteceu de verdade e não foi um amistoso qualquer não. Foi uma final de campeonato e não foi qualquer finalzinha também. Foi uma final de Copa do Rei da Espanha. Exatamente, eu explico tudo, tá? Lá na Espanha a gente tem o Real Madrid Castilla, né, que é o Real Madrid B. Real Madrid B. Assim, que é composto ali pelos times da base do Real, mas tem status de clube profissional sim, e disputa ali ligas inferiores, geralmente tá lá na terceira divisão espanhola, certo? Só que no passado, eles também eram permitidos jogar a Copa do Rei, e não só podiam jogar, mas em 1980 eles foram avançando, eliminando times como o Atlético de Bilbao e a Real Sociedad, pra chegarem na final e darem o azar monstruoso de enfrentar justamente o Real Madrid. Caralho. Era o pai enfrentando o filho. Era Real Madrid contra Real Madrid B. E obviamente o Real Madrid principal não ia dar o vexame de perder pros guris da sua própria base, né? Aí diz a lenda que o clima da partida lá no Santiago Bernabéu foi de amistoso. Os jogadores do Castilha estavam ali mais cumprindo tabela mesmo e tal. Então foi basicamente a final de Copa do Rei mais anticlimática da história. Tu vai torcer pro Real Madrid ou pro Real Madrid, né? Então ficou aquele climão de amistoso mesmo sendo uma final, entendeu? O Real Madrid venceu por 6-1, foi campeão da Copa do Rei e tava um clima de festa tão grande que os jogadores do Castilla, que tinham os dois levantaram a taça, pô. sido derrotados, comemoraram junto com os jogadores do Real Madrid principal, pô. Eventualmente a Copa do Rei acabou proibindo que os times B participem, né, justamente pra gente não ter esse tipo de pataquada mais vezes hoje em dia. Nesse vídeo a gente já viu time jogando contra si mesmo, time marcando gol contra de propósito, mas e time que entrou em campo sozinho, sem o time rival, e jogou assim... Já aconteceu, tá? Os caras entraram sem ninguém do outro lado e mesmo assim não venceram o jogo, acredite se quiser. Era 1996 e a Escócia enfrentaria a Estônia num jogo valendo pelas eliminatórias da Copa de 98, com o jogo estando marcado para 6h45 da tarde, um horário que já tá ali escurecendo, né? Tudo tranquilo, só que o pessoal da Escócia foi fazer o famoso reconhecimento do gramado e perceberam que os refletores não estavam muito legais, que a iluminação não tava boa, tinha alguns lugares com sombra no gramado e tal. E aí, bem em cima da hora mesmo, o comissário da FIFA, responsável pelo jogo, resolveu então acatar essas reclamações da Escócia e antecipou o jogo para as 3 da tarde. Não avisou pro time. Só que o time da Estônia ficou revoltado, simplesmente porque vários jogadores da seleção da Estônia tinham outros trabalhos também e iam estar, sei lá, no escritório. Já tá. Eles não iam poder sair mais cedo para conseguir chegar no jogo às 3. Enquanto outros jogadores da Estônia também estavam muito longe, não ia dar tempo, né? Aí eles basicamente falaram o seguinte:
a gente vai chegar pra jogar às 6h45 como era o combinado. E o que aconteceu então foi que às 3 da tarde o estádio tava lá. Tinha torcida, tinha equipe de arbitragem, tinha a seleção da Escócia, mas não tinha a seleção da Estônia. E o juizão chegou a apitar, beleza? Os escoceses deram um toque na bola e o juiz apitou de novo, encerrando a partida ali. O time da Escócia pensou o quê? Vai ser WO, a gente sai com 3 pontos e ótimo, bola pra frente. Só que um comitê da FIFA reanalisou o caso e julgou que a situação foi injusta e falou que não tem WO não, o jogo tem que ser refeito. E aí os times finalmente marcaram uma nova data então e foram lá se enfrentar. E depois de todo esse bafafá e essa polêmica, a gente teve um grandioso Escócia contra Estônia, terminando 0-0. Todo esse drama para um jogo Pro 0 a 0. realmente deve ter sido horroroso, né? Isso é futebol, né? Muito nosso último caso da lista, que foi o dia em que o Benfica amassou um adversário, mas de forma bem injusta e até controversa. A gente estava em época de pandemia e o Benfica iria enfrentar o Belenenses SAD pela Liga Portuguesa na temporada 21-22. Só que acabou rolando um surto de Covid dentro do elenco do Belenenses e eles não tinham quase ninguém disponível para a partida. Por algum motivo, a Federação Portuguesa resolveu não adiar esse jogo e o próprio presidente do Belenenses também não pediu o adiamento. Então foi lá o Benfica entrar em campo contra todos os jogadores que estavam disponíveis do time adversário. 9. Eram basicamente só 9 garotos do Sub-23. E o Benfica então amassou completamente e meteu 7-0 sem nenhuma dificuldade no primeiro tempo. E fica pior porque 2 jogadores do Belenenses se machucaram e tiveram que sair. Não tinha ninguém no banco pra voltar pro lugar. Então a gente tava numa situação em que o Benfica tava atacando contra 7 jogadores do Sub-23 do adversário. E o jogo só foi acabar então quando um terceiro jogador do Belenenses se lesionou, teve que sair. E aí os caras teriam apenas 6 jogadores em campo. Isso não pode, tá na regra, né? Menos de 7, a partida não continua. Então o juizão foi lá e encerrou esse jogo que não deveria nem ter acontecido. As bizarrices aqui da lista, talvez a mais vergonhosa, porque a Federação Portuguesa permitiu que isso aí acontecesse. Permitiu, mano. O Tottenham também teve um caso desses durante a pandemia, tá? Só que o time se recusou a entrar em campo e acabaram sendo eliminados da competição. A gente contou esse e outros casos nesse vídeo de eliminações bizarras. Vale a pena assistir se você curtiu esse daqui. Cara, olha só, a partir de hoje, já tem um tempo que eu tô postando vídeos de futebol aí. Cara, aqui na live a gente vai assistir mais e pode esperar aqui no canal do YouTube mais reacts de futebol, mano. Ano de Copa, vambora. Se você gostou, não esquece de se inscrever lá no canal Eurofute e também deixar seu comentário aqui. Quais canais, quais vídeos você gostaria de ver em relação ao futebol, que eu vou trazer de história, de curiosidade e tal.